as nossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Vamos ler apenas 6 versos, do verso 10 ao verso 15. Levantou-se Davi naqueles dias e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Semana passada nós vimos a passagem de Davi por Nobe. Nós temos visto nessas últimas semanas que Davi vem fugindo de Saul. E semana passada nós vimos a estadia dele, o tempo que ele ficou numa cidade chamada de Nobe. E durante aquele tempo em que ele esteve ali, ele tenta se proteger usando de mentira. Ele permite que o seu comportamento pecaminoso colocasse outras pessoas em perigo, e depois ele se alegra com as armas terrenas que ele vai adquirir. Ele mente para o sacerdote, dizendo que Saul o enviou numa missão secreta, o que não era verdade. Quando ele está ali diante de Aimeleque, ele coloca Aimeleque em perigo, porque existia um homem ali que era funcionário de Saul, um camarada chamado de Doeg, e nós vamos ver a repercussão disso hoje e nas próximas semanas. E depois ele se alegra porque a espada de Golias estava por ali, e ele pega aquela espada para usá-la na sua defesa. E depois de Nobe, Davi vai para um outro lugar, para uma outra região, agora fora de Israel, uma cidade chamada de Gate. E diz aí o verso 10: Naquele dia Davi fugiu de Saul, porque Saul ia saber que ele estava ali por causa de Doeg. Ele sai ali de Nobe e vai para Gate. E aí a gente é automático na nossa mente, a gente é levado a pensar por que Davi vai para uma cidade filisteia. Por que Davi vai buscar refúgio no meio de inimigos? Mais do que isso, ele vai para a cidade de Golias. Mais do que isso, ele está ali com a espada de Golias. E ele passa pelas ruas de Gate com a espada de Golias, como um lembrete extremamente visível de que foi ele que havia derrotado o gigante. Será que não era muita audácia de Davi entrar na cidade de Golias e passear por aquelas ruas ali, usando aquele instrumento que foi usado para cortar a cabeça do gigante, como uma lembrança àquele povo ali de que ele tinha sido a pessoa que venceu o herói filisteu? Será que não era muita audácia dele fazer isso?
Davi provavelmente vai até Gate, Davi foge para Gate porque ele pensa, ao que tudo indica é isso, que ao ficar nos domínios filisteus, talvez Saul parasse de persegui-lo. Ele provavelmente foge para Gate para se retirar da ameaça de Saul, para se retirar ali dos domínios de Saul. E ele pode ter pensado exatamente isso, que entre os filisteus ele estaria seguro dos ataques de Saul. Mas aí a gente pensa, será que ele se esqueceu que momentos antes, momentos eu digo assim, semanas ou meses antes, ele tinha matado 200 filisteus e pego os 200 prepúcios desses homens para pagar a Saul o dote de Mical? Será que ele se esqueceu disso? Será que ele se esquece de que os filisteus, eles são inimigos não apenas de Saul, mas por causa de tudo que ele fez, os filisteus também eram inimigos dele? Por que Davi sai de Nob e vai para Gate? Será que ele se esquece de tudo de toda a rivalidade, de toda a ameaça que existia entre ele e os filisteus? Provavelmente não. Provavelmente não. Então o que Davi vai fazer ali na terra de Gate, na terra dos filisteus, na terra dos seus inimigos? A resposta está na relação que Davi tem, uma relação muito estranha, muito esquisita, que a Bíblia não nos diz porquê, de onde existe essa relação, uma relação muito estranha que existe entre Davi e o rei de Gate, esse homem chamado de Aquis. Davi procura por aquele homem como se ele fosse digno da sua confiança. A gente não sabe por que isso. Alguns textos mais à frente deixam evidente essa relação que existia entre Davi e o rei filisteu, o rei de Gate. Vamos dar uma olhada aí, 1 Samuel capítulo 27, versos 2 e 3 dizem assim: dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Mais à frente, Davi não vai só passar por Gate, Davi vai morar em Gate. Outro texto, capítulo 28, versos 1 e 2. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, preste atenção agora, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Vocês estão entendendo a relação que Davi tem com Aquis? É um negócio estranho isso aqui. Ele vai se juntar com Aquis contra Israel? Então, na sua fuga de Saul, no seu desespero de fugir de Saul, Davi vai para Gate. Ele podia não ter uma boa relação com os filisteus, mas ele tinha uma boa relação, ao que tudo indica, com o rei dos filisteus. E quando ele chega ali em Gate, os servos de Aquis imediatamente reconhecem Davi. Davi era famoso, Davi era muito conhecido por tudo que ele já tinha feito no pouco tempo em que ele estava ali no exército de Saul.
E ao que tudo indica, quando Davi está por ali, o comentário que ele ouve dos servos de Aquis sobre ele trazem medo para ele. Olha o que diz o verso 12, o verso 11: os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os 10 milhares? Olha o comentário no verso 12: Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Davi sabia que, apesar da relação que ele tinha com Aquis, o rei jamais iria desagradar o povo, o rei jamais ficaria contra o povo por causa dele. De forma que nesse momento aqui, ele percebe que a situação para ele, mesmo ali com Aquis, sendo ou tendo uma relação boa com ele, ele percebe que mesmo assim, mesmo naquele contexto, o negócio não estava fácil para ele não. E pela primeira vez no texto bíblico, Davi é descrito em estado de pânico. A ideia aqui é que ele está em pânico. Diz o texto que Davi ficou, não é com medo. A pessoa que escreve o texto, ela faz questão de descrever que Davi ficou com muito medo. Dando a ideia que ele, nesse momento aqui, ele entra em pânico. E a situação descrita aqui, ela é muito irônica, se você compará-la com uma outra circunstância, uma outra situação. Lá no capítulo 17, pouco antes de Davi enfrentar Golias, momentos antes do confronto de Davi com o gigante, diz o texto que Saul estava paralisado de medo diante dos filisteus. Saul não sabia o que fazer. Golias se levantava de manhã e à tarde, vinha e desafiava os israelitas, e na verdade ali quem estava sendo desafiado era o próprio Saul, porque numa guerra simbólica quem deveria lutar era o Saul. E diz o texto então que Saul está ali paralisado de medo. Agora Davi está, olha os detalhes, na terra de Golias, armado com a espada de Golias, e igualzinho Saul, apavorado, com muito medo, na presença de um governante filisteu. E ele está ali apavorado na presença de um governante filisteu, porque ele está fugindo de Saul, o rei que antes estava morrendo de medo do filisteu. É impressionante como que Deus, ele controla a história, e ele vai assim mostrando e definindo ironias na vida dos seus servos. Outra ironia que a gente percebe aqui, volta aí o texto lá no capítulo 18, no verso 25. Então disse Saul, quando ele está ali tentando aproximar Davi da corte, dar uma das suas filhas a Davi, verso 25, então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios dos filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Ou seja, Saul tentou de todas as formas colocar Davi num contexto de ameaça e perigo perto dos filisteus, mas ele não consegue de jeito nenhum. Ele tenta levar Davi, Saul tenta levar Davi para perto dos filisteus num contexto de insegurança e de perigo. Saul não consegue.
Agora o próprio Davi se coloca naquela situação que o Saul tanto desejou e não conseguiu. E aí diz o verso 13 que Davi, apavorado, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Você concorda comigo que todo plano que resulta em deixar correr saliva pela barba é um plano que não deu certo? Você concorda com isso? Ninguém planejou chegar numa situação em que ele precisaria começar a babar e a ficar riscando as portas e fingir-se de louco. Ninguém planeja isso. As ações de Davi aqui deixam evidente o seu estado mental, porque as suas ações, essas e outras, foram ações completamente insanas, e era apropriado que ele agisse dessa maneira. Revela o estado mental de Davi, como que ele está declinando, como que ele está caindo. Olha o que esse homem aí, esse teólogo disse: o homem que se postou calmamente diante de Golias, porque estava possuído pela fé, agora age como um maníaco, porque está possuído pelo medo. Consegue fazer essa comparação? A única coisa positiva a ser percebida nessa ação desesperada de Davi é que ela funcionou. A resposta que Aquis oferece é cômica. Ele diz aí, versos 14 e 15: então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Alguns comentaristas dizem que, por causa da relação que Aquis possuía com Davi, ele sabia que Davi estava ali encenando, mas para protegê-lo, ele dá a entender aos seus servos que Davi estava realmente insano. Então não fazia sentido questionar se era Davi ou não, e mesmo que fosse, naquele estado ali, Davi não era ameaça para ninguém e não precisava ter medo de Davi. Essa dissimulação de Davi tem sido considerada por alguns como um artifício de guerra, por meio do qual ele vai iludir os seus inimigos e assim preservar a própria vida. Mas mesmo assim, ela não desce, ela não pode ser justificada, porque o que Davi faz é algo completamente inconsistente para um homem que tinha as credenciais que Davi possuía. Então, na sua tentativa de proteger a si mesmo, Davi agora aumenta o seu currículo. Davi agora aumenta as características da sua fuga. Primeiro ele mente para um sacerdote, depois ele vai confiar nas armas de um inimigo derrotado. Agora ele procura um lugar no exército de um governante filisteu. Não encontrando isso, ele começa a se fingir de louco, deixando escorrer baba, saliva pela barba. Fica ali riscando as portas como um animal, como um louco.
que é descrito aqui em 1 Samuel capítulo 21 nos mostra. Preste muita atenção nisso. É impressionante como que o pecado nos leva a fazer coisas que nós jamais imaginaríamos que fôssemos capazes de fazer. Vou repetir. O pecado nos leva a fazer coisas que jamais imaginaríamos ser capazes de fazer. A pessoa que está envolta em pecado, a pessoa que está dentro das coisas erradas, a pessoa que vem caminhando no meio do pecado, ela se pega fazendo coisas que, se alguém anteriormente dissesse a ela que ela iria fazer, ela negaria com veemência. Se alguém dissesse assim para ela: olha, daqui a 2, 3 anos você vai estar fazendo isso, 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 daqui a 3 meses você vai estar procedendo dessa forma, a pessoa diz: eu nunca faria isso. Sabe por que ela chegou a fazer? Porque aos poucos, não do dia para a noite, não de uma semana para outra, mas aos poucos, ela foi se afastando de Deus. Lembra do Pedro, na arrogância dele? Nunca te negarei. Alguém acha que quando Pedro virou para Jesus e disse assim: ainda que esses outros aqui te deixem, eu nunca te deixarei, vocês acham que o Pedro estava mentindo? Ele estava falando sério. Esse texto aqui nos mostra que quando a fé vacila, e quando nós perdemos Deus de vista, nós passamos a fazer coisas que antes nós condenávamos. Quando a fé vacila e nós não caminhamos mais com Deus, e nós não ouvimos mais as admoestações do Senhor, nós passamos a agir como pessoas mundanas. Nós passamos a desprezar os valores, os padrões, os princípios das Escrituras. Quando Davi enfrenta Golias, ele vira para Golias, e ele vira para o Saul e diz para Saul das coisas que Deus tinha feito com ele no passado. Ele diz para Saul: olha, eu matei um leão, eu matei um urso. Ele está com as experiências com Deus muito presentes na sua mente. Ele vira-se para o desafiante, vira-se para o Golias e corajosamente o desafia e diz para ele assim: olha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus dos céus, Ele não salva com espada ou com lança. Os princípios de Deus estão muito presentes em Davi, mas agora ele vem se afastando, e tomado pelo pânico, numa sequência de mentiras, na terra do inimigo. Qual é o quadro de Davi? Confiando na arma do inimigo, agarrado ali com a espada de Golias, tentando se proteger através da espada de Golias, usando várias artimanhas mundanas e insanas. Fica evidente que nesse momento da sua vida, Davi começa a caminhar não por fé, não ao lado de Deus, mas por aquilo que ele consegue enxergar, usando de artifícios mundanos. E essa negação insana da sua identidade é o ápice
de uma série de ações que desconsideraram a intervenção poderosa de Deus na sua vida. Ele só vem tombando, só vem tombando. E o ápice é aquele homem sozinho, isolado, sem ninguém ao lado dele, cheio de pavor, babando, riscando as portas, fingindo para poder sobreviver. Chegou no fundo do poço. Essa passagem de Davi por Nobe, por Gate, nos ensina muitas coisas, muitas. A gente não tem tempo de ver todas hoje. Vejamos uma delas. Primeiro, os nossos pecados, principalmente os de incredulidade, porque pecados de incredulidade eles produzem outros. Os nossos pecados de incredulidade, eles têm consequências concretas, reais para as outras pessoas. A mentira que Davi expõe para Aimeleque, quando ele está chegando ali em Nobe, coloca Aimeleque num perigo seríssimo que vai custar a vida de Aimeleque. Aquele homem que está ali, servo de Saul, chamado Doeg, ele vai voltar até Saul e vai contar para Saul tudo que Aimeleque fez por e para Davi. Aí olha o que acontece, capítulo 22, versos 18 e 19. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Isso aqui é depois de uma conversa que Saul tem com Aimeleque. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Nem os animais ficaram vivos, matou todo mundo. Todos morreram. Uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, eu ia falar depois, mas vou falar agora que se enquadra aqui. Uma coisa que a gente precisa lembrar aqui é que a morte de Aimeleque e de todos esses 85 sacerdotes é que a morte desses homens foi resultado do pecado de Davi. Isso é verdade. O próprio Davi assume a culpa. Por um lado, a morte desses sacerdotes foi resultado da ação pecaminosa de Davi, da mentira de Davi. Por outro lado, a morte desses sacerdotes está ligada à maldição que Deus impôs sobre os pecados de Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Lá atrás, Deus em sua ira, por causa do que Eli e os seus filhos fizeram, fez uma promessa para eles. Dá uma lida aí, vamos voltar aí rapidinho por causa da hora. 1 Samuel capítulo 2, verso 31. Uma profecia contra a casa de Eli. É dito assim no verso 31: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Deus disse para Eli que por causa do que ele fez e por causa do que os filhos dele fizeram, ele iria acabar com todos aqueles que viriam depois dele. O sacerdócio, através da linhagem de Eli,
seria extinto. Quando que isso se cumpre? Nesse momento. Quando Deus, usando Saul e usando Doeg, vai matar todos esses sacerdotes. Percebe isso? Por um lado, existe o pecado de Davi, da mentira, que expõe esses sacerdotes junto com Ameleque ao perigo. Por outro lado, Deus está usando a mentira de Davi, Deus está usando toda a artimanha de Saul, Deus está usando todo o desrespeito de Saul para com o sacerdócio, para com ele mesmo, para executar a sua vontade. Então, o fato de que Deus havia predito a morte dos sacerdotes, lá no seu juízo sobre a casa de Eli, não diminui o erro de Davi. As duas coisas são verdades aqui. E o fato de que Deus soberanamente governa os nossos assuntos, os detalhes das nossas vidas para os seus propósitos, também não diminui a nossa culpa pelos nossos pecados. Essa é uma questão muito séria que exige reflexão da nossa parte, que exige ponderação da nossa parte. Muitas vezes algumas pessoas pensam assim, o pecado ele não vai ter muitas consequências na minha vida, porque a obra expiatória de Cristo me perdoa e me purifica de todo pecado, de toda culpa. Isso é verdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas, e se o meu pecado envolve pessoas por quem Cristo não morreu? E se o meu pecado envolve pessoas por quem o sangue de Cristo não está sobre ela? Você consegue entender isso? O pecado, ele é como uma rede, cujas ramificações vão para todos os lados. E quando nós desobedecemos a Deus, nós não temos condições de saber, de prever e de controlar quais serão as consequências que os nossos pecados trarão para outras pessoas, inclusive para aquelas pessoas que não têm sobre elas o sangue de Jesus. Isso é muito sério. O que muita gente não consegue perceber é que os nossos pecados, eles não causam dano somente a nós. As nossas escolhas erradas, os nossos caminhos errados, atingem aqueles com quem nós convivemos. Pais, filhos, cônjuges, amigos, todas as pessoas sofrem por causa dos nossos pecados. E pode ser que muito depois, mesmo depois, que a gente venha se arrepender e que a gente venha ser restaurado por Deus, as consequências de Nob, elas continuarão dolorosamente verdadeiras, reais. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Nossos pecados, eles têm consequências sobre outras pessoas. Segundo, quão longe nós podemos cair e com que rapidez isso pode acontecer. É interessante que muito pouco tempo atrás, onde estava Davi?
na corte do rei, conduzindo os exércitos do Senhor em batalhas, sendo admirado pelo povo de Deus. E agora onde ele está? Babando num canto da cidade natal de Golias. Em muito pouco tempo ele tomba. Isso é uma advertência. Nós precisamos estar alertas o tempo todo. A Bíblia está cheia de advertências a mim e a você. Paulo diz: aquele que está em pé, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Jesus nos ensinou a orar. Jesus disse que nas nossas orações deve estar presente: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Davi foi um grande servo de Deus, um homem a quem Deus concedeu grandes qualidades espirituais. No entanto, o que Davi nos mostra é que os melhores homens e os grandes homens, na melhor das hipóteses, eles são homens. Os grandes homens, na melhor das hipóteses, eles são homens. E se nós não estivermos vigiando o tempo todo, em todo o tempo, nós também vamos cair. Então o que aconteceu aqui em Gate é uma lembrança a todos nós de muitas verdades, de muitos princípios. Esses dois ficam evidentes aqui. Os nossos pecados, eles atingem severamente outras pessoas. E nós podemos cair feio, fundo e rápido. Quero encerrar lembrando o seguinte: o que aconteceu externamente em Gate é descrito aqui nesse capítulo que nós estamos analisando. O que aconteceu do lado de fora. Agora, o que acontece na alma de Davi, o que acontece no interior de Davi, durante o tempo em que ele está ali em Gate, é descrito nos Salmos 34 e 56. O Salmo 56 é a oração que Davi faz, pedindo socorro a Deus diante daquela situação extremamente perigosa. Quando ele está ali sendo ameaçado pelos filisteus, ele faz uma oração. E provavelmente ele vai registrar essa oração tempos depois, é o Salmo 56. Já o Salmo 34 é o hino de louvor, de gratidão a Deus depois do livramento. E quando ele está ali, debaixo da perseguição de Saul, ele vai dizer assim, Salmo 56: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos me atacam arrogantemente. No Salmo 34 ele vai dizer, versos 6 a 8: esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Mais adiante, Davi revela qual era a sua esperança, qual era a esperança que ele tinha diante daquela situação ali desesperadora. Ele diz, verso 3 e 4: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Davi percebeu
mesmo nos seus momentos mais difíceis, o auxílio invisível de Deus ainda o estava protegendo. Mesmo quando ele se afastou do Senhor, mesmo quando ele estava longe, Deus ainda o protegia. Sem dúvida que essa é a esperança de muitos pais e muitas mães aqui, né? Sem dúvida que é. A esperança de Davi, ela estava em Deus. O antídoto dele ao medo era a fé. De forma que essa história nos mostra não apenas a loucura de um crente tomado pelo medo, mas essa história também nos mostra que nem mesmo nos nossos momentos mais desesperadores, nem mesmo naqueles momentos mais terríveis de incredulidade, de desobediência e de tantas outras coisas, Deus nos abandona. Quando eu penso nisso, eu fico com vergonha. Vergonha por eu brincar de ser crente. Vergonha por eu não ser fiel a Deus como eu deveria ser. Vergonha por eu não viver uma vida como eu deveria viver. Quando eu penso que mesmo nos momentos da minha vida, quando eu me afastei do Senhor, mesmo nos meus momentos de incredulidade, de desobediência, Deus esteve ali, me guardando, me protegendo, me livrando, de forma extraordinária. E hoje, qual é a resposta que eu dou ao Senhor? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Por isso que o louvor, a glória e a honra é toda e sempre do Senhor e nunca da gente, porque é Ele que faz em nós o que a gente não é capaz de fazer. O que nos resta é adorar, é louvar, é agradecer a esse Deus que mesmo nos nossos piores momentos, seja de loucura, seja de incredulidade, jamais nos abandona. Vamos orar? Ó Deus, que a Tua palavra venha confrontar e consolar os nossos corações. Nós Te louvamos pelo Deus que Tu és, perdoador, misericordioso, longânimo, extremamente gracioso. Nós Te louvamos, ó Deus, porque mesmo nos nossos momentos mais terríveis, o Senhor esteve a nos proteger, a nos guardar. Mesmo naquelas circunstâncias de incredulidade, de desobediência, o Senhor nos preservou. Mesmo diante daquelas circunstâncias em que o nosso proceder foi insano, louco, perturbador, o Senhor misericordiosamente nos protegeu. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua
tua bondade, pela tua longanimidade, pelo teu perdão. Seja engrandecido, ó Deus, seja exaltado nas nossas vidas.